Galerinha, já vi muita gente cometendo esse erro com o nosso famoso Snap azul, tá bom? Ou então guias vinculadas, que é um nomezinho meio feio. Mas hoje eu vim te ensinar a maneira correta de usar não só esse snapzinho azul, mas todos os snaps que a gente tem dentro do ArchiCAD, beleza? Aqui quem tá falando é o Alan, sou professor aqui do Estúdio Mapa e vamos ver logo como é que funcionam esses snaps, beleza? Então, bora nessa! Primeiramente, é importantíssimo você entender que existem dois snaps no ArchiCAD. Existem as nossas guias vinculadas e os nossos pontos de vínculo, mas esses nomes são feios, então eu vou usar o apelido de Snap azul e Snap preto, beleza? Mas Alan, qual que é a diferença entre os dois? O azul eu costumo dizer que é o snap para pontos que não existem. E o preto é o snap para pontos que existem. E é justamente nessa diferença básica que eu vejo muita gente cometendo esse erro que eu vou mostrar para vocês agora. Então galera, vamos começar primeiramente para você entender esse negócio de ponto que existe, ponto que não existe. Eu vou começar pelo snap preto, que é o snap que existe. E para tentar exemplificar melhor o snap preto, eu vou desligar o snap azul, tá? Então eu vou aqui nos meus snaps, na setinha preta, e eu vou tirar os guias vinculadas, que é o nosso snap azul. Então agora, galera, se você reparar, só tá valendo o meu snap preto, tá bom? Não tem nenhum snap azul em lugar nenhum, e eu vou te mostrar como eu faço a maioria, pelo menos 90% dos meus snaps só usando isso, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui com uma ferramenta de linha, tá? Mas isso vale igual para parede, para laje. Você vai ver como é que funciona. Bom, então primeiramente eu vou fazer um retângulo aqui e beleza. Se eu quero agora criar uma linha nova, presta atenção. Tem o meu cursor, ele tá com um maisinho, tá bom? E se eu me aproximo de um ponto, percebe que apareceu um check. Esse check, ele tá me evidenciando um endpoint, um ponto final. Então, o check já é garantia que aquele ponto deu um snap, que eu estou começando do ponto final do retângulo, tá? Então, prestem atenção em como o snap preto vai dar para vocês dicas de snaps, tá? Ele sempre muda. Eu vou mostrar para vocês todas essas visualizações diferentes, tá? O primeiro é esse checkzinho. Agora vamos supor que eu tô começando aqui do nada, tá bom? Tô fazendo uma linha e agora o meu lápis está branco. O lápis branco é evidência de que eu não tenho nada de snap, galera. Muito cuidado com o lápis branco. Porém, quando esse lápis branco chega perto de alguma linha, presta atenção, eu vou chegar perto da linha aqui. Agora o lápis tem uma linha atravessando ele. Ele significa que você está dentro de alguma linha, mas não em algum ponto específico. Se você chega no ponto inicial, o lápis fica preto, galera. Então isso é um recurso que o ArchiCAD tem para te mostrar que você está no snap. E as pessoas não costumam prestar atenção nesse lápis preto e esperam o círculo azul, o snap azul aparecer para poder clicar aí quando não precisa, tá? Lápis preto também serve para ponto médio. Então eu espero o ponto médio aparecer. Quando aparece, ele entende e o lápis já fica preto automaticamente. Então nós temos aqui lápis branco, nós temos um lápis com uma linha no meio e nós temos o lápis preto. E nós temos a linha de perpendicular. Quando é perpendicular, ele troca para um íconezinho ali, né, que mostra mais ou menos um ângulo de 90 graus, que é bem legal. E as pessoas não se atentam a esse tipo de snap, tá bom? O que mais nós temos aqui? Bom, nós temos alguns snaps de interação entre dois modelos. Podem ser um objeto, mas eu tô fazendo aqui, como eu falei, com retângulos e linha, só para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, quando eu vou mover isso aqui, quando eu pego o mouse e eu boto em cima da linha, ele mostra esse Y de cabeça para baixo, que eu costumo dizer que é o nosso pé de galinha, tá bom? E esse pé de galinha simplesmente representa que eu estou clicando na linha, em algum ponto ali no meio da linha. Então, na criação, tem o lápis e quando eu estou apenas na edição para mover, rotacionar, para editar, aparece esse pé de galinha aí, que é correspondente a um lápis com a linha no meio, beleza? Mesma coisa aqui pro lado, aparece o checkzinho, só que embaixo da setinha e também aparece no midpoint aqui, ó, eu espero aparecer o checkzinho, aparece também, tá? Então se eu quero pegar esse ponto, eu clico no check e eu vou arrastar e eu espero o check aparecer do lado de lá. E aí, sem a minha guia de vínculo, sem o meu snap azul, eu consigo fazer todas essas operações. Então, justamente para isso que eu tô mostrando o snap preto para vocês, porque todos esses pontos existem, tá? Outro snap legal também é que se eu quero mover isso para cá, é fácil. Só que se eu quero vir pro lado de cá, eu meio que peguei o ponto de referência errado, né?
porém o ArchiCAD entende toda a extensão do objeto, e se eu encontro ele aqui desse lado, ele dá um snap com o lado oposto que você fez de base de referência, galera. Isso é muito incrível, muita gente não sabe que isso funciona, mas aí, ó, se eu segurar um Shift aqui agora, ó, eu consigo dar um snap com o lado contrário do objeto, independente do ponto base que eu comecei, galera. Isso é muito legal. Se você não sabia disso, likezão ali merece, tá bom? Ajuda a gente aí a fazer uns vídeos legais, dando like aí no nosso vídeo. Então, galera, para todos os pontos que existem, eu vou continuar usando isso. E quando é que eu vou usar o ponto azul, então? Porque eu tava fazendo tudo isso com ponto azul. Se eu não preciso do ponto azul, para que eu vou fazer ponto que não existe? Não entendi. Calma, eu vou explicar agora. Só que diferentemente de retângulos, eu vou apagar esses dois e vou mostrar para vocês na prática, tá bom? Aqui tem um exemplo perfeito, que é uma janela que tem na área de serviço. E essa janela está exatamente entre a porta e entre o pilar. E eu vou inserir essa janela de novo, tá bom? Vou deletar ela aqui, vou pegar a referência aqui do lado do meu banheiro e vou inserir ela aqui, tá? Então vocês percebem que eu quero o meio entre a porta e o pilar. Mas a parede não entende esse meio. O meio que ela entende é entre os nós da parede. Se eu tirar um ESC aqui e selecionar a parede, ela tem um nó aqui na direita e um nó na esquerda. Então, quando eu estou inserindo a janela, aparece o ponto médio, só que no ponto médio do cômodo todo. Como é que eu faço para encontrar o ponto médio entre esse e esse? Esse ponto aqui não existe. Você não concorda comigo? Então, eu vou usar a minha guia de vínculo, o meu Snap azul, exatamente agora, tá bom? Então eu vou lá ligar a minha guias vinculadas e eu vou pegar um Q, vou acelerar ela com a tecla Q, porque eu não vou esperar um segundinho para ela aparecer. Vou clicar aqui, vou clicar no pilar e agora ele vai me dar o ponto médio entre esses dois pontos. Olha que legal, tem vários jeitos de fazer isso. O que eu costumo fazer é fazer a projeção 45 graus, chega lá em cima, eu vou descendo e ele me pega exatamente o meio desses dois cômodos, sem que eu tenha que fazer linha guia, calcule, nada. Sempre que eu preciso de um ponto médio, de algo que não está evidente, que não está no meio do modelo, que não tem um ponto específico, a guia vinculada serve exatamente para esse tipo de ocasião. Então, ponto médio entre as coisas e assim vários outros exemplos. Aí, galerinha, se você não sabia disso, lembra de dar aquele likezão aí maroto, se inscreve e ativa o sininho para ajudar a gente, viu? Voltando no exemplo do retângulo, se eu estou criando alguma coisa, eu posso usar os pontos que existem e usar as guias vinculadas para ir buscando pontos de referência de acordo com as distâncias que eu já tenho. Então presta atenção, eu já tinha essa distância inicial e a partir das guias vinculadas, a partir do Snap azul, eu consegui duplicar essa distância, fazendo então vários pontos que não existiam aparecerem, galera. E é exatamente essa força das guias vinculadas, tá? E como curiosidade, o ArchiCAD, se eu não me engano, até a versão 20 não tinha as guias vinculadas. Esse tipo de snap azul, que pega pontos que não existem, foi introduzido aí há menos de 5 anos, tá bom? E a partir de então, as pessoas começaram a usar os snaps azuis para coisas que não existiam, mas quem entrou no ArchiCAD nos últimos 5 anos já pegou o snap azul de cara e não sabia desses outros recursos do snap preto. Não sabia do lápis preto, do lápis branco, do lápis com a linha, o checkzinho, o símbolo de perpendicular. Então é exatamente para isso que eu fiz esse vídeo, para desmistificar o uso desse Snap azul, que eu já vi muita gente cometendo esse erro de esperar ele ou usar ele literalmente para tudo. Inclusive gente que diminui o tempo de aparição do Snap azul, que eu vou mostrar para vocês para curiosidade, tá bom? Fica aqui em opções, ambiente de trabalho, restrições de entrada e guias. E aí quando a gente entra aqui, tá lá, realce como referência vinculada depois de 1 segundo. Só que o próprio ArchiCAD já fala, nota, use o atalho Q para realçar instantaneamente uma aresta ou um nó como referência vinculada. Então, o próprio ArchiCAD já recomenda que você use a tecla Q para acelerar a aparição do nosso Snap azul, mas eu não recomendo você diminuir o tempo de aparição dele, tá? Usem sempre os snaps da maneira em que eles foram planejados. Usem e abusem dos snaps pretos e não percam tempo com os snaps azuis. Como eu disse, ele foi idealizado justamente para buscar pontos de
de vínculos de coisas que não existem, tá bom? Eu espero muito que essa dica tenha ajudado vocês, beleza? Então, galera, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, por favor, ajuda a gente dando aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos que a gente vai estar montando nesse formato, tá bom, galera? A gente tá tentando sempre melhorar pra entregar pra vocês conteúdo com a maior qualidade, um vídeo mais otimizado e rápido, e já poder aplicar imediatamente essas coisas no seu escritório ou então na sua vida profissional de arquiteto. E se você quer saber sobre os nossos cursos de arquitetura, entre aí no www.estudiomapa.com.br e aí você pode saber sobre os nossos cursos que são voltados para arquitetura e não é só de ArchiCAD, beleza? Um grande beijo e até a próxima, galera. Valeu!